Sejam bem-vindos à disciplina Mecânica Quântica A do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Neste tópico 5, nós vamos estudar a teoria do espalhamento. Este tópico vamos tratar em duas partes. Na primeira parte, vamos estudar o espalhamento como perturbação dependendo do tempo e amplitude de espalhamento. E na segunda parte, vamos abordar a aproximação de Bohr e desvios de ondas parciais. Então, iniciando pela primeira parte, vamos abordar o espalhamento com perturbação dependendo do tempo. Aqui ao lado direito do vídeo, nós estamos apresentando uma figura que representa o espalhamento de uma partícula por um centro espalhador. Então aqui nós temos o centro espalhador com um potencial V que depende da posição, e à esquerda nós temos uma partícula que se aproxima com uma energia cinética dada por essa expressão e momento hk'. Ao se chocar com o centro espalhador, a partícula emerge com uma energia cinética dada por essa expressão da direita e momento h/k. Nós vamos considerar este choque como sendo elástico. Portanto, o choque conserva a energia cinética. Nós temos aqui o hamiltoniano representativo desta figura. H0 representa o hamiltoniano da energia cinética da partícula que se aproxima do centro espalhador, e V de R representa o potencial do centro espalhador. O ket K nos dá as ondas planas, que são autovetores de H0. E K, a energia cinética, ou seja, a alta energia do hamiltoniano H0, correspondente a este ket K. Então vamos fazer o seguinte pressuposto, que o potencial está ligado apenas no intervalo de tempo durante o qual a partícula encontra-se próxima ao centro do potencial espalhador. Isso quer dizer o seguinte: quando a partícula está distante desse centro espalhador, nós vamos considerá-la como partícula livre, tanto quando ela vem da esquerda, quando se aproxima do centro espalhador e está a uma distância muito grande, ou então depois que ela espalha e está também a uma distância muito grande em relação ao centro espalhador. Então, esse potencial existe apenas nas proximidades do centro espalhador. Então, vamos fazer uma breve revisão do que já vimos até o momento no curso, que vai ser útil para nós prosseguirmos com a teoria do espalhamento. Então, nós vimos que a evolução temporal de um ket alfa no tempo d0 na representação da interação é dado pela aplicação deste operador evolução temporal, que vai levar a partícula do tempo t0 para uma nova situação no tempo t. E esse novo ket no tempo t é representado desta forma: o ket alfa inicialmente está no tempo t0 e agora evoluiu para o tempo t na representação da interação. Obtivemos também esta equação, que dá a evolução deste operador evolução temporal na representação da interação, onde aqui do lado direito aparece o potencial de interação, VI, que depende do tempo t. Esse potencial na representação da interação é dado por essa expressão, onde aqui na exponencial aparece agora o hamiltoniano H0. E também observamos que este operador de evolução temporal ele é unitário. Quando t é igual a t0, vale 1. E encontramos essa expressão, onde nós temos o operador evolução temporal escrito em termos do
operador VI, que é o operador da interação. Muito bem. Então, a amplitude de transação de um estado I qualquer para um estado qualquer N, ambos pertencentes, ambos ao estado do hamiltoniano H0, é dado desta forma que está aqui. Então, nós podemos determinar esta elemente matriz pela expressão que está à direita, onde aqui um delta de Kronecker e o somatório em M em todos esses elementos de matriz do operador V da interação na base do sketch do hamiltoniano H0. E esse ômega NM que aparece aqui é aquela frequência, a frequência de Planck-Einstein. E o delta NI é um delta de Kronecker, como está identificado nesta expressão. Bom, então, considerações para aplicação à teoria do espalhamento. Primeiro, a partícula representada por uma onda plana em uma caixa de lado L, na representação das coordenadas. Então, veja o seguinte, nós vamos considerar, em lugar de nós considerarmos a partícula um espaço infinito, vamos considerar que ela está delimitada pelas paredes de uma caixa de comprimento L em cada direção, de maneira que o volume L é o cubo. Como uma função de onda plana, ela não é normalizada em todo o espaço, uma vez que a integral desta função multiplicada pelo seu conjugado daria infinito se integrarmos em todo o espaço, então nós vamos normalizá-la dentro de uma caixa de volume L ao cubo, onde cada lado tem um comprimento L. Então, nessa situação, nós podemos escrever que a função da onda plana é dada por esta expressão aqui, onde nós temos E elevado a kx dividido pela raiz quadrada do volume. E com essa condição de normalização aqui, que o sketch K, AutoCAD do hamiltoniano H0 são ortonormais. Segunda observação é que ambos os estados, inicial e final, existem assintoticamente nos tempos de T0 indo para menos infinito e T indo para infinito. Então nós vamos considerar que o tempo inicial seria, o estado inicial estaria no tempo T0 lá no menos infinito, e o estado final será o estado em que o tempo é mais infinito. E vamos proceder à aproximação em primeira ordem em V, utilizando as expressões que obtivemos anteriormente. Então, nós podemos determinar esse elemento de matriz por meio desta equação, como vimos há pouco, né? E em primeira ordem V, este elemento aqui nós vamos tomar como sendo ΔMi, né? E pegá-lo, substituir na equação de cima. Quando nós fazemos isto, nós obtemos essa expressão, né? Que é o elemento de matriz do operador evolução temporal entre os estados I e N, que são autoestado do hamiltoniano H0, em primeira ordem V. Se quisermos segunda ordem, repetimos essa operação. Pegamos esse elemento de matriz, colocamos de novo aqui dentro e vamos ver, obter a segunda ordem, a terceira ordem, etc., como fizemos nas aulas passadas. Bem, então daí nós tiramos, com essa substituição, nós tiramos que o elemento de matriz do operador evolução temporal na base dos AutoCAD do hamiltoniano H0 é dado por esta equação que está aqui, onde a integral que aparece aqui é a integral no tempo T' de T0 a T, e ômega NI é a frequência dada pela fórmula de Planck-Einstein. Trazendo essa expressão aqui para o topo desse novo slide, né, nós vamos fazer agora o tempo T0 ir para menos infinito e vamos definir esta matriz T desta forma que está aqui. Nós substituímos o elemento de matriz
do operador ver por esse elemento de matriz TNI, introduzindo esse termo aqui, a exponencial é elevado a epsilon t', onde esse epsilon é um número muito maior que 1 sobre t, 1 sobre o tempo. Né? De maneira que vai nos garantir que quando t vai para infinito, esse fator vai para 1, e quando o fator vai para 1 e esse elemento de matriz torna-se TNI. Né? E por outro lado, quando t0 for para menos infinito, isto aqui vai para zero, que é o que nos interessa. Bem, então, quando formos resolver, fazer os cálculos, etc., nós vamos tomar primeiro o limite epsilon para zero e depois o t para mais infinito. E aqui, nós vamos definir essa matriz de espalhamento, S, que é dada por essa expressão aqui, que é o limite de t para infinito, epsilon para zero, desse elemento de matriz do operador evolução temporal de menos infinito até o tempo t. De maneira que esse SNI passa a ser escrito desta forma, onde os limites de integração passaram a ser agora de menos infinito a mais infinito. Esta integral nós podemos resolver, nós identificamos como sendo dado por isto aqui, 2π vezes delta de Dirac, delta de Dirac de ômega NI. Ou delta 2π delta dessa expressão utilizando a forma de Planck-Einstein, ou seja, podemos resumir com esta equação aqui. Muito bem. Então, com isso, substituindo a equação em cima, com isso o SNI passa a ser escrito desta forma, na faixa amarela. Esta parte aqui é uma parte só tem significado quando o estado N é igual ao estado I, que vale 1. E aqui é a parte correspondente à interação, uma interação qualquer que está embutida dentro deste elemento de matriz TNI. Bem, então vamos à taxa de transição e seção de choque. A taxa de transição é definida desta forma, que é a derivada, né, desta evolução temporal, do modo da evolução temporal do estado I para o estado N ao quadrado. Né? Para I diferente de N, nós sabemos que este elemento de matriz é dado por essa expressão que nós obtivemos no slide anterior. Isto aqui podemos resolver essa integral dá este resultado, e com isso a expressão da primeira linha passa a ser escrita desta forma, derivada desta função que está dentro do colchete, onde toda a parte temporal está nesta fração que apresento ao lado da direita. Bom, então, fazendo a derivada, chegamos a esta expressão para a taxa de transição, que é o elemento de matriz ao quadrado multiplicado por esta lorentziana que está aqui. Ó. Está aqui, quando o epsilon vai para zero, está aqui, o f muito pequeno, isso aqui é uma lorentziana. Muito bem. Então, o limite da lorentziana, nós conhecemos, é dado por π vezes o delta dessa frequência que está aqui. A função delta desta frequência que está aqui. Né? Ou seja, o limite dessa expressão que está na primeira linha passa a ser escrito desta forma quando epsilon vai para zero. Então, substituindo esse resultado na equação de cima, nós vamos obter o seguinte. Antes de passar ao próximo slide, é bom lembrar que essa mudança do delta dessa fração da linha de baixo, para fazer essa mudança, nós consideramos aquela propriedade da função delta, que o delta de uma constante vezes a variação da energia é igual o inverso daquela constante vezes o delta só dessa variação de energia. Então aqui, o que nós fizemos? O h bar está no denominador.
nós tiramos o h barra do denominador, usando a propriedade da função delta de Dirac, tiramos o h barra do denominador e colocamos no numerador, para tirar de dentro do argumento da função delta. Então passou escrito desta forma, e substituído na expressão de cima, vamos obter o resultado para a taxa de transição. Então a taxa de transição é dada por essa expressão que está na faixa amarela. E nós observamos aqui que ela se assemelha com a regra de ouro de Fermi, né? Onde esse elemento de matriz TNI está substituindo o elemento de matriz VNI lá da regra de Fermi. Então é uma coisa surpreendente, né? Que por outros caminhos nós estamos obtendo o resultado que é a própria regra de ouro de Fermi. A taxa de transição total nós obtemos fazendo a soma em todos esses estados finais aqui. Um somatório desse tipo aqui, que nós vamos transformar numa integral. Vamos considerar que a energia seja contínua e transformar esse somatório numa integral. Então, para isso, nós vamos considerar a densidade de estado de uma partícula livre dentro de uma caixa, né, de dimensão infinita. E nós vimos, nos cursos de mecânica quântica da graduação, que a densidade de estado é dada por essa expressão que está aqui. mk, momento, h barra ao quadrado, L sobre 2π, onde L é o comprimento da caixa. E d ômega é o diferencial do ângulo sólido. Muito bem. Então, no contínuo, essas energias EN passam a ser contínuas. Então, nós podemos transformar este somatório nesta integral. Nesta integral, uma função delta que vai facilitar a integração dessa função, desse integrando. Então, utilizando, né, as técnicas de integração com função delta de Dirac, né, nós obtemos que a taxa de transição total é dada simplesmente por essa expressão 2π sobre h barra, ρ é a densidade de estado na energia EI. E aqui o elemento de matriz do operador T. Então, utilizando agora a definição da densidade de estado da primeira linha, aqui do lado direito, nós temos finalmente, né, a expressão para a taxa de transição total representado por essa função que está aqui nesta faixa amarela, que nós vamos utilizar mais tarde. Bem, então vamos agora à determinação da matriz de choque. Então vamos considerar, como fizemos anteriormente, que tudo que está acontecendo aqui, este evento, ocorre dentro de uma caixa cujos comprimentos em todas as três direções são representados por L, e o volume L ao cubo. Então nós temos uma partícula que vem da esquerda com velocidade v, passa pelo centro espalhador, sofre um choque e é desviada, né, com um novo momento. Bem, então nós definimos aqui h barra k, o momento da partícula incidente, d ômega, o ângulo sólido de espalhamento, v é a velocidade da partícula, t, o tempo que a partícula atravessa a caixa, e j, o fluxo de partículas atravessando a caixa. Então, com essas definições, vamos escrever então que o tempo, né, considerando a partícula velocidade constante, o tempo é dado pelo comprimento que ela percorre atravessando a caixa dividido pela velocidade. E o fluxo é dado pelo número de partículas que atravessa a caixa por unidade de área dividido pelo tempo. Então, o número de partículas, se eu considerar uma partícula, vai ser 1 dividido pela área transversal da caixa, então fica 1 sobre L ao quadrado, dividido pelo tempo, que é L sobre V. Então essa relação nos dá aqui o J, né? O fluxo de partículas atravessando a caixa é dado pela velocidade da partícula dividido pelo volume.
Muito bem. Então, a seção de choque, né, diferencial é dado desta forma, que é o ômega, a taxa de transição, dividido pelo fluxo J, né, onde nós vamos considerar aqui que o momento H/K é igual a massa vezes a velocidade da partícula. Então, utilizando esta igualdade, que o momento é igual a massa vezes a velocidade da partícula, e esta expressão, nós chegamos a este resultado aqui, né, que a seção de choque diferencial é dada por esta constante vezes a matriz T, entre o estado inicial N e um estado N qualquer. Então, esta é a representação de choque diferencial, dado por uma partícula que passa por um centro espalhador. E esse TNI, nós vamos ter que determinar em função do potencial espalhador. Por enquanto, nós sabemos que existe esse elemento de matriz que depende do potencial espalhador e no futuro nós vamos mostrar explicitamente como este elemento de matriz depende de V. Bom, então vamos à solução dessa matriz T que acabei de me referir. Bom, comecemos por aqui. Obtivemos que esse elemento de matriz é dado por essa expressão. Quando fazemos o tempo vir de menos infinito, supondo que a partícula incidente ela veio do tempo menos infinito, bem distante do centro espalhador, essa expressão passa a ser escrita desta forma. Nós podemos integrar essa parte em T, que dá isto aqui, e finalmente escrevemos que o elemento de matriz do operador evolução temporal entre o estado I inicial e o estado final N é dado desta maneira que está aqui. Bem, agora vamos escrever a equação geral com T0 indo para menos infinito. A equação geral para T0 indo para menos infinito é escrito desta forma, onde eu estou agora substituindo esse elemento de matriz aqui, NVM, por este símbolo VNM, onde passamos a utilizar agora essa expressão em vermelho e no lugar do que está aqui entre os colchetes. Bom, então substituindo a evolução temporal, a matriz do operador evolução temporal na base do operador H0, nesta última expressão, nós passamos a ter esta equação aqui em cima. Bom, então fazendo alguma álgebra, fazendo um pouquinho de álgebra, nós vamos separar esta primeira equação em duas partes. A parte que existe o delta MI e esta segunda parte que está o elemento de matriz TMI. Então ficou escrito desta forma. Essa parte aqui nós podemos resolver usando o delta de Kronig que está aqui, e sobrevive desse somatório apenas o termo em que o M é igual a I. Então passou a ser escrito desta forma. Substituímos o M por I, ficou apenas esse termo, mais a integral, né, do termo correspondente à matriz T. Essa integral que está à direita, né, é possível de nós calcularmos. Né? Então nós vamos fazer a seguinte simplificação. Ômega NM é dado por essa fórmula de Planck e Dirac. Ômega MI é dado por esta aqui. Quando nós somamos as duas, que aparece lá na equação anterior, nós somamos esta com esta, como resultado nós temos simplesmente ômega NI. Então, nessas expressões, em lugar de escrevermos ômega NM mais ômega MI, vamos escrever simplesmente ômega NI, usando este último resultado que está na linha de cima. Bom, essa integral que aparece aqui é dada por essa expressão, né? e substituindo na segunda linha, temos este elemento de matriz do operador evolução temporal, onde aparece em função desse termo epsilon que está aqui. Bem, reorganizando a equação de cima, podemos escrever desta forma. Desta forma,
onde a parte temporal está aqui do lado esquerdo do somatório. E aqui do lado direito ficaram apenas os termos VNM e TMI com a frequência de Planck-Dirac. Repetindo essa equação aqui na primeira linha, né, nós vemos o seguinte, que obtivemos anteriormente que este operador evolução temporal entre o estado e n é dado por essa expressão. Obtivemos anteriormente isso, por outros caminhos. Agora vamos comparar essas duas equações aqui. Né? Vamos comparar essas duas equações, né? E comparando as duas equações, cancelamos esse delta de Kronig que tem aqui, e fica escrito desta forma. Muito bem. Onde aqui aparece essa fração. Né? E ela aparece aqui também. Aparece em dois lugares. Aparece aqui e aparece aqui. Então vamos reescrever desta forma que está aqui agora. Isso é igual a isso. Apenas rearranjando o que está lá em cima, multiplicando tudo por H barra. Né? Então a última equação é exatamente a primeira, multiplicando H barra pelos dois membros, lado esquerdo e lado direito da equação. Bom, agora nós temos a seguinte situação. Dividindo por esse expoente e multiplicando pelo denominador, dividindo tudo pelo numerador que está aqui ao lado esquerdo, e multiplicando tudo pelo denominador, nós temos que o TNI é igual a VNI multiplicado por esse fator aqui, mais isso. Então isso aqui é o resultado, e nós temos dividido tudo por essa expressão e multiplicado tudo por essa daqui. Então passamos a ter esse valor para o TNI. Muito bem. Então no limite de epsilon para zero, vamos pegar o limite aqui apenas desse primeiro termo, dessa soma. Vamos pegar esse limite. Com o limite de epsilon para zero, essa fração vai para 1. E lembrando que ômega mi é dado pela equação de Planck-Einstein. Então nós temos finalmente que esse elemento de matriz, TNI, é dado pelo elemento de matriz do operador V, do potencial espalhador, mais esse somatório aqui. Onde também, dentro do somatório, nós temos o elemento de matriz T. Então o que nós temos aqui é um sistema não homogêneo de equações lineares, com o qual nós vamos obter os elementos de matriz do operador T em termos dos elementos de matriz do operador V. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos definir esse ket em termos dessa base J, que é a base formada pelos autocats do operador H0 que nós conhecemos. O operador H0 nós conhecemos. Muito bem. Então eu posso escrever o TNI, esse TNI, desta forma que está aqui. O somatório em J. Eu sei aqui que a somatória desse braço, esse ket J é 1. Portanto, esse somatório é exatamente o elemento de matriz N vê com isto, que é o TNI. Muito bom. Então, com isso nós temos o seguinte, que o TNI é dado por essa expressão que está aqui. Eu vou substituir agora isto aqui dentro. Essa definição eu vou colocar aqui dentro. Eu estou definindo que TNI é dado pelo elemento de matriz do vetor V com esse ket psi mais e esse bra-n. E esse ket psi mais nós não conhecemos ainda. Nós estamos usando esse ket psi mais para nós definirmos este elemento de matriz TNI, que também não conhecemos ainda explicitamente. Nós temos essa relação que está aqui.
em termos de elementos de matriz do operador VNI e do próprio TMI. Então vamos pegar esse TNI e substituir nessa expressão que obtivemos no slide anterior. Quando fazemos isso, passa a ser escrito desta forma, né? Essa expressão passa a ser escrita desta forma. E vamos colocar o BRA-N com o operador V em evidência, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Do lado esquerdo ele aparece aqui. Então vou iluminar o cat PC+, de vermelho, né? E aqui do lado direito eu vou colocar o BRA-N e o operador V da esquerda em evidência, e dentro vou pintar de vermelho também. Então ficou o cat I e mais esse somatório aqui, sem o termo BRA-N operador V, porque o BRA-N operador V estão aqui fora. Então agora nós podemos comparar, né, o que é vermelho do lado esquerdo com o que é vermelho do lado direito, né, para qualquer N. Então nós fazemos essa comparação e chegamos que esse cat PC+ é dado por essa expressão aqui, né? Agora eu sei que o EM que aparece aqui, como está aqui, como esse cat é um AutoCat do operador H0, eu posso substituir esse alto valor EM pelo próprio operador H0, né? Que o H0 aplicado no cat M vai dar o EM que está aqui. Muito bem, então com isso nós obtivemos este cat PC+, em termos dessa expressão que está aqui, hamiltoniano H0. Trazendo para cá, e lembrando agora que esse somatório aqui é 1, então o somatório de M no que está aqui vale 1, então nós tiramos daí, né, e escrevemos que o cat PC+ pode ser dado por essa equação. E esta é a equação, a famosa equação de Lippmann-Schwinger, que vai ser muito útil ao longo aqui desses estudos da teoria do espalhamento. Bem, agora por outro lado nós sabemos o seguinte, que a seção de choque diferencial é dada por essa expressão aqui, e que o TNI nós definimos como sendo dado por esta equação, né? Muito bem. Então, com isso, esse d sigma, a equação, a seção de choque diferencial, passa a ser escrito desta forma que está aqui, onde nós substituímos o elemento de matriz T ao quadrado por essa expressão que está aqui. Então, ficou agora com o módulo desse elemento de matriz, né, a seção de choque diferencial. Bem, agora eu vou fazer mais uma definição. Vamos definir o operador T tal que o T aplicado no cat I é a mesma coisa que o V aplicado nesse cat PC+, né? Vamos fazer isso. Então vou escrever que T aplicado em I é isto, multiplicando ambos os lados pelo BRA-N, multiplicando ambos os lados pelo BRA-M, nós vamos voltar àquela definição que tivemos nos slides anteriores, e TNI é dado por essa expressão. Então, utilizando esta definição aqui, esta definição aqui é equivalente à definição anterior, né, dos slides anteriores. Então vamos agora, a partir de agora, vamos utilizar esta definição que está aqui, que equivale àquela definição que nós fizemos anteriormente. Então vamos voltar a esta equação, onde nós temos o cat PC+ em termos desse operador aqui. Bom, e lembrando, aplicando o operador V pela esquerda, aplico o V pela esquerda, então fica V vezes esse cat, mais V vezes esse, e um V aqui, mais um V aqui. Então já tínhamos um V aplicado nesse cat, agora temos um outro V, que veio da multiplicação da equação de cima pela esquerda, pelo operador V. Bem, trouxe ele para cá, aquele resultado eu trouxe para essa primeira linha desse novo slide.
Isto aqui, pela definição que acabamos de fazer, vale T aplicado no ket I e a mesma coisa aqui, T aplicado no ket I. Substituindo, agora nós vamos ter o seguinte, T aplicado no ket I vai ser dado por isso vezes T aplicado no ket I. Agora eu vou colocar o ket I em evidência do lado direito e pintar de vermelho. Então agora nós temos T aplicado no ket I, que está em preto, é igual tudo que está dentro desse parênteses em vermelho, multiplicado pelo ket I. E daqui a gente conclui, então, que o que é vermelho do lado esquerdo é igual ao que é vermelho do lado direito. Então, a partir daí, nós tiramos o operador T em função do operador do espalhamento V. Nós temos que o T é V mais V vezes T. E observe que do lado direito nós temos agora o operador T, e do lado esquerdo também o operador T. Então, se nós queremos resolver essa equação, nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Nós podemos substituir o T aqui do lado esquerdo, essa mesma expressão, e sair desenvolvendo em várias iterações de acordo com a ordem que nós quisermos em relação ao operador V. Se é a primeira ordem, se é a segunda ordem, se é a terceira ordem, etc. Então, fazendo isso, nós encontramos que o T pode ser dado por essa série aqui. Então, isso aqui é o que nós chamamos de uma aproximação em ordem de V. Na primeira ordem, o T é igual a V, e segunda ordem, nós pegamos esse termo aqui, o primeiro termo mais o segundo termo, onde aparece um V do lado esquerdo e um V do lado direito. Se quisermos terceira ordem, nós pegamos mais um termo, e assim sucessivamente. Então, esta é a expressão, finalmente, que nos dá o operador T em termos do operador V e do hamiltoniano H0. Então, tanto o operador V como o hamiltoniano H0 são conhecidos. O hamiltoniano H0 é o hamiltoniano que representa a energia cinética das partículas que estão passando pelo centro espalhador. E V é o potencial do centro espalhador. Portanto, com isso, o operador T fica perfeitamente determinado. Bem, então vamos agora à amplitude de espalhamento. E vamos voltar para a equação de Lippmann-Schwinger. Então nós temos de novo aqui a figura do espalhamento, nós temos o centro espalhador com potencial V, que depende da posição, e da esquerda vem uma partícula com energia cinética dada por esta equação. Ela é espalhada, ela tem um momento HK', ela é espalhada e sai. Emerge daí dessa região do centro espalhador com o momento HK e esta energia cinética. Lembrando que o choque aqui é elástico e a energia cinética da partícula incidente é igual à energia cinética da partícula emergente. Bem, o hamiltoniano é dado desta forma. O hamiltoniano H0 não perturbado, que é o hamiltoniano da energia cinética, e o eixo hamiltoniano V, que representa o centro espalhador. A energia cinética é dada por isto, P² sobre 2m, e I é autoket de H0, com alto valor é zero. De maneira que o hamiltoniano total, aplicando num ket πc, vai nos dar o seu alto ket πc e a sua alta energia E. Bem, e vamos pegar aqui a equação de Lippmann-Schwinger, que obtivemos anteriormente, onde epsilon é um número muito pequeno. Bem, então partindo da equação de Lippmann-Schwinger, nós vamos multiplicar ambos os lados da equação por esse Bra x. Multiplicar ambos os lados pelo Bra x e temos essa expressão que está aqui. Muito bem. Agora, após multiplicar ambos os lados pelo Bra x, nós vamos utilizar essa relação de completeza que está em azul. É claro que essa relação de completeza nos diz que a integral destes operadores desse ket com esse Bra é 1.
Então nós introduzimos aqui essa relação de completeza, né? E agora nós identificamos, aqui no meio, nós temos o elemento de matriz deste operador inverso aqui. E aqui nós temos também um elemento de matriz agora do operador V. Então, vamos considerar agora que esse ket I, o ket I que aparece aqui, aqui e aqui, ele represente um autoestado de uma onda plana com momento K. Vamos fazer isso. Então, esta onda plana, nós estamos normalizando dentro de uma caixa de volume L ao cubo. Então, quando nós normalizamos dentro de uma caixa de volume L ao cubo, nós escrevemos desta forma que está aqui. Mas também nós podemos normalizá-la de uma outra forma, usando a função delta de Dirac, fazendo a transformação de Fourier dessa função E elevado a kx. E nós vamos obter vamos escrever esta função como sendo E elevado a kx dividido por 2π elevado a 3 meio. É como se nós substituíssemos o L por 2π. Então tem duas formas de nós normalizarmos a função da onda plana. Uma é esta, que estamos fazendo aqui, usando uma caixa cúbica, né, de comprimento L, cujo volume L ao cubo, e a outra é usando a transformada de Fourier e a função delta de Dirac, onde a função de onda plana passa a ser escrita desta forma, onde o L é substituído por 2π, esse 2π veio lá da transformada de Fourier. Bem, então na base dos momentos, vamos fazer primeiramente na base dos momentos, nós multiplicamos pelo lado esquerdo de cada membro da equação pelo Bra K, Bra do momento K. Fica desta forma que está aqui, né? Então, reescrevendo agora, trazendo esse K aqui para dentro, como? Aplico o H0, o operador H0 nesse Bra K. Quando eu aplico o operador H0 no Bra K, vai dar energia correspondente a esse estado aqui que eu estou chamando de E0. Quer dizer, energia do hamiltoniano não perturbado. H0 aplicado no K, no Bra K vai dar energia do hamiltoniano perturbado, e esse K permanece aí. Como agora tudo aqui é número, nós trazemos o K aqui para a direita. Então nós passamos a ter esse elemento de matriz aqui do operador V. Bom, então, eu vou representar agora o E0 por essa energia que está aqui. H barra K ao quadrado sobre 2m, mais ou menos IE, que é a energia cinética da partícula, né? E vamos voltar agora para esse elemento de matriz no espaço. Agora o Bra no operador posição. Nós vimos, fechamos aqui, né, que esse elemento aqui, essa função de onda, né, esse ket, né, ou função de onda no espaço do momento é dado por essa expressão aqui. E vamos agora ver o comportamento quando nós fazemos o mesmo procedimento agora no Bra da posição. Então, para isso, nós vamos definir esta função aqui. Isso aqui é uma função de Green, né, conhecida como função de Green. Vamos definir esta função g, mais ou menos, dada por essa expressão. Depois nós vamos determinar quem é esse g. Por enquanto, então, vamos usar essa definição, né, para aquele termo que aparece lá na equação de Lippmann. Então, o g, né, pode ser escrito também desta forma. Eu estou utilizando aqui somatório em K' e esse somatório em K duplo primo, né, eu estou introduzindo duas vezes aquela relação de completeza. Introduzir aqui e introduzir aqui. De maneira que este elemento que aparece aqui nada mais é do que a função de onda. Da partícula livre, que nós estamos utilizando esta função aqui, usando como normalização a normalização de uma caixa cúbica de comprimento L. Então essa expressão
essa função eu posso escrever desta forma. Eu posso usar tanto aqui como aqui. Aqui é elevado a K'X, aqui seria E elevado a menos I K'X, porque esta aqui é o conjugado. É o conjugado do BRAX' com ket K2'. Bem, e esse termo aqui nós podemos identificar dessa maneira. Esse termo, nós podemos aplicar o H0 aqui, então vai ficar a energia cinética, no lugar de H0, vou substituir pela energia cinética. Agora vai ser H quadrado, K' quadrado, mais ou menos YE. E após aplicar o H0 nesse BRAK', eu trago o BRAK' para a direita. Eu passo por cima dessa fração, porque tudo que tem na fração são números. Então fica isso aqui, e isto que está aqui nada mais é do que o delta de Kronecker. Então esse termo, que está aqui em cima, passa a ser escrito desta forma que está aqui à direita. Então vamos utilizar essa equação da onda plana e esta fração aqui, onde temos aqui em cima o numerador, o delta de Kronecker. Bom, então, substituindo aquelas duas definições aqui, nessa equação, nós temos isso aqui, vamos substituir por essa parte em vermelho, tanto aqui como aqui. E esta parte em azul, vamos substituir por esse termo que obtivemos no slide anterior. Então, reorganizando isso, eu posso trazer esse vermelho do lado direito para o lado esquerdo, juntar tudo, escrever desta forma, e ainda, esse somatório em K' posso escrever assim, levando essa constante H² sobre exemplo para dentro do somatório, e vai cancelar com esses que estão aqui, e vai ficar escrito desta forma. Vai ficar escrito desta forma que está aqui. Então, portanto, aquele G mais ou menos, que nós definimos há pouco, ele é dado por essa expressão aqui, 1 sobre L ao cubo, e aqui é a função de onda plana, dividido por esse denominador que está aqui. Quando nós saímos desta equação, dessa parte que estava azul, para essa parte agora da faixa amarela, nós redefinimos esse termo que está aqui multiplicado pela unidade imaginária, que era 2m epsilon sobre h². Como o epsilon é um número muito pequeno, nós vamos redefinir esse número muito pequeno por outro número muito pequeno, que é o próprio epsilon. Vamos pegar isso aqui, então, tudo isso chamar de novo de epsilon. Porque tudo que é pequeno nós vamos chamar de epsilon. Então, se esse produto aqui, dividido pela h² continua sendo pequeno, porque o epsilon é tão pequeno quanto nós queiramos, então isso tudo eu redefino chamando de epsilon, de maneira que essa função do G, mais ou menos de x' é dado por esse somatório, onde continuamos a ter um epsilon aqui multiplicando a unidade imaginária. Bem, e o próximo passo é fazermos esse somatório em K'. Repetindo aqui a função G, e para fazer o somatório, nós vamos usar aquela transformação do somatório em K na integral em K desta forma que está aqui. Então, utilizando essa transformação aqui no somatório, nós vamos ter essa integral. Essa integral agora em K', em 3 dimensões. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, eu estou definindo agora, para fazer essa integral, eu vou definir como eixo Z, por exemplo, essa diferença, x menos x'. Vou colocar como o nosso eixo azimutal aqui. O K', vamos colocar aqui, formando o ângulo θ com o eixo azimutal. Aqui é o elemento de volume. A projeção do K' aqui no plano horizontal é K' seno de θ. Aqui é o ângulo φ. Muito bem. Esse elemento de volume é dado por essa expressão que está aqui embaixo, que é bem conhecida. Então, utilizando essa geometria, escolhendo aqui o que seria o eixo Z como sendo
o paralelo a esse vetor x menos x', nos facilita muito a integração. Por quê? Com essa escolha, esse produto escalar vai virar agora algo multiplicado por cosseno do ângulo θ. Então nós teremos, né, que K' vezes isso aqui é o modo de K' vezes o modo de x menos x' cosseno do ângulo θ. E esse resultado nós substituímos aqui na exponencial. Né? Vamos substituir esse resultado na exponencial e fica assim. Então nós temos agora uma integral em K', em θ e em φ. Essa integral em φ é 2π. Né? Nós sabemos resolver. Né? Então passamos a ter essa expressão que está aqui. Onde agora nós temos que fazer a integral em θ. O θ aparece nesse seno de θ e aparece aqui na exponencial. Então, vamos redefinir cosseno de θ, vamos chamar de μ, de maneira que seno de θ dθ é menos dμ. Fazemos essa redefinição, né? E com isso a integral passa a ser dada por essa expressão, onde a integral em θ passou agora a ser a integral em μ, variando de mais 1 a menos 1. Agora nós temos o quê? Em termos de μ, nós temos a integral de apenas essa exponencial que está aqui, que é uma integral simples de fazer. Bem, então fazendo a integral em μ, nós temos essa expressão que está aqui, onde a integral dessa exponencial, nós colocamos o valor do exponencial no denominador e fazemos a integral de mais 1 a menos 1. Então, resolvendo isso aí, completando, nós temos finalmente essa equação aqui, onde agora nos restou apenas a integral em K' de menos infinito a zero. Apenas em K' de menos infinito a zero. Tudo que tem aqui. Né? Bem, esse integrando que aparece aqui, K' vezes o que está dentro do parênteses, é uma função par. Nós podemos olhar, verificar que isso aqui é uma função par. Então, inspecionando esse produto K' vezes o que está aqui no parênteses, nós concluímos que é uma função par, então nós podemos fazer essa integral de menos a infinito e dividir por 2. Por quê? Se ela é par, a integral de 0 a infinito é igual à integral de menos infinito a zero. Então nós vamos estender essa integral de menos infinito a infinito e dividir o resultado por 2. Então estendemos a integral porque essa função é uma função par. O K' coloquei dentro do parênteses, essa função que está dentro do parênteses é uma função par. Então nós estendemos a integral, o limite de integração de menos infinito até mais infinito e dividimos o resultado por 2. Nós estamos fazendo isso por conveniência para utilizarmos métodos conhecidos de integração, né, de uma função complexa como esta. Muito bom. Então, trazendo para cá, nós temos duas integrações. Essa integração desse termo aqui e a integração desse termo. Essas duas integrações, numericamente, elas são iguais. Essas duas integrações são iguais. Né? E elas vão ocorrer, quando fizermos essa integração, observamos que, devido a esse denominador aqui, nós temos polos. Né? Nós temos polos devido a esse denominador. Onde estão os polos? Os polos estão nos pontos de K' quando o denominador aqui é zero. Então, fazendo isso aqui igual a zero, nós tiramos o valor de K'. Então, o K' é dado por essa raiz quadrada. Agora, como epsilon é um número muito pequeno, nós podemos expandir essa raiz quadrada em epsilon até a primeira ordem. Então, expandindo essa raiz quadrada em epsilon até a primeira ordem, ficamos aqui, com essa expressão. Muito bem. Eu vou agora redefinir epsilon dividido por 2. Como epsilon é muito pequeno, epsilon dividido por 2 também é muito pequeno. Então, eu vou chamar tudo isso aqui, epsilon dividido por 2, por epsilon. Então, redefinimos e o K' passou a ser escrito, o K' correspondente aos polos, passou escrito desta forma que está aqui. Temos aqui, quando aqui for um sinal mais, nós temos esses polos. Ou se aqui for o sinal menos, nós temos esses dois polos aqui.
para sinal mais e sinal menos, né? Então, a integral, como nós temos polos, temos um polo aqui, outro aqui, a mesma coisa em cima, nós temos dois polos em cima e dois polos embaixo, nós vamos fazer a integração de maneira que esse nosso caminho de integração, ele envolva esses dois polos de baixo. Então o caminho vermelho envolve os dois polos de baixo e o caminho azul envolve os dois polos de cima. O caminho vermelho nós utilizamos para fazer essa integral que está em vermelho aqui, dividido por esse denominador. E o caminho azul nós faremos para fazer a integral que está aqui representada pela exponencial azul dividido pelo denominador. Bem, então, fazendo essa integral correspondente à exponencial em vermelho, ela fica assim, desta forma, né? Vamos fazer ao longo deste caminho, envolvendo esses dois polos de baixo. Então fica essa expressão, né? E o valor dessa integral vai ser dado por menos 2π vezes o somatório dos resíduos, né? Nós temos esses dois polos aqui, que eu obtive daqui de cima, esses dois primeiros aqui, esses dois polos aqui, né? E utilizando a regra de integração por resíduos, nós sabemos que essa integral é menos 2π vezes a soma dos resíduos, né? Achando o resíduo desta função, né, dá isto aqui, então simplificando, ficamos com esse valor para a integral. A mesma coisa nós fazemos para o lado azul, só que agora os polos é dado por isto aqui, o resíduo agora vai ser 2πi vezes somatório, porque aqui o sentido do percurso é anti-horário, enquanto o de baixo o sentido era horário, então muda o sinal, fica escrito desta forma. O resultado total vai ser, né, a integral vermelha menos a integral em azul, né? Então fazendo agora, juntando as duas integrais, nós passamos a ter isto aqui. Essa integral menos essa daqui, então nós passamos a ter essa expressão aqui para o g. Então esse g, né, como nós já tínhamos adiantado anteriormente, é nada mais do que a função de Green, né? A função de Green para a equação de Helmholtz. Para essa equação de Helmholtz aqui. Exatamente. Por isso esta função está identificada com a letra G, né, uma vez que ela representa uma função de Green. Bom, então voltemos para cá. Voltemos agora para cá, para aquela nossa equação anterior, onde agora o que está aqui, em cima dessa chave vermelha, é 2m sobre h barra ao quadrado multiplicado por essa função g mais ou menos, né? Vou substituir agora isso aqui dentro, fica escrito desta forma, né? E, finalmente, nós temos que esse produto é dado por isto, vezes essa expressão, né, que depende agora apenas do operador V vezes esse ket pc barra, né? Isso aqui é uma função de onda, né, no espaço da posição. Esse que está aqui é a função de onda incidente no espaço da posição, né? Justamente a partícula que veio da esquerda. E o que está sobrando aqui do lado direito é o que nós reconhecemos como sendo o efeito do espalhamento do potencial V sobre a onda incidente. Então, a partícula vem da esquerda, com essa função de onda, que é essa que está aqui, a função de onda incidente, nós estamos chamando de função de onda incidente, né? E passando pelo potencial, o centro espalhador, ela é espalhada por este termo aqui, representada por esse termo aqui. Então, a função de onda, né, do sistema vai ser dada por uma combinação de uma função de onda incidente, né, mais esse termo aqui, que é consequência do espalhamento da partícula por esse centro espalhador. Muito bem. Então, quando nós consideramos que o V, potencial V, é um potencial local,
quer dizer, é um potencial que depende só daquela posição que nós estamos observando, ele pode ser escrito desta forma que está aqui. Esse elemento de matriz, se houver um potencial local, tipo um potencial de Coulomb, esse elemento de matriz pode ser escrito desta forma que está aqui. Então, considerando essa relação de completeza em vermelho, essa integral em vermelho dá 1, nós podemos introduzir aqui dentro. Então, isso passa a ser escrito desta forma. E aqui nós temos, aparece essa parte preta e a vermelha no centro, aparece o elemento de matriz V em termos da base desse sketch da posição. Agora, substituindo isto que está aqui dentro, isso que está aqui dentro, em termos da função delta, nós passamos a ter isto aqui, esta forma. Ou seja, agora nós podemos fazer essa integração. Essa integração porque tem um delta de Dirac aqui dentro. Essa integração, o resultado é o valor do integrando nesse ponto, x'. Então, isso aqui nos dá Vx' vezes esse valor em x'. Né? Muito bem. Então, esse elemento de matriz, V, nós podemos escrever também desta forma que está aqui. Desta forma que está aqui. Vx' multiplicado por esse produto escalar. Esse produto escalar do ket psi com o ket x'. Bom, então, continuando agora, nós temos que esse ket, voltando lá para aquela forma inicial. Então, o ket é dado por isso, onde aqui está um dissidente, e aqui né, a contribuição do espalhamento do operador V, daquele potencial V. Então, voltando para cá, agora lembrando que isto aqui nós podemos escrever desta forma, então, substituindo isso nesse elemento de matriz, passamos a ter esta representação para esta função de onda. Continuamos a ter aqui a função de onda incidente, está aqui, mais esse termo aqui devido ao potencial espalhador. Bem, trazendo para cá, vamos dar continuidade. Nós temos agora o seguinte, vamos representar aqui nesta figura né, o espalhamento. Do lado esquerdo vem uma partícula incidente, e ela vai espalhar aqui para nessa direção X. Aqui é o ponto de observação. Bem, essa região amarela, vamos representar essa região amarela pela aquela consideração que fizemos no início, que o espalhamento, é relevante, né, o potencial é relevante numa região pequena, próxima ao centro espalhador. Então, estou representando essa mancha amarela aqui como aquela região onde o potencial espalhador é importante. Né? Então, nós temos aqui a origem, a partícula vem aqui da esquerda, e ela vai sofrer um espalhamento. Né? Então, a posição dela, após o espalhamento em relação à origem, é x, vetor x. E aqui o vetor x' é um vetor dentro da região do espalhamento. E a diferença entre o x é dada por este vetor que está aqui. Muito bem. Essa diferença é importante por quê? Porque ela aparece aqui no denominador. Aqui no denominador. Então é a distância entre o ponto né, do potencial e o ponto do observador. Bem, então nós temos o quê? Essa expressão que nos dá a função de onda espalhada, que é dada pela função de onda incidente, mais esse termo aqui devido ao potencial espalhador. E essa região que está aqui amarela, pintada de amarela, é a região onde o potencial Vx' é relevante. Fora dessa região, o potencial não é relevante. Muito bem. Então vamos considerar
que a distância do ponto de observação à origem do centro espalhador, né, é muito grande comparado com qualquer distância dentro dessa região em que o centro espalhador é relevante. Então nós podemos escrever, para simplificar a notação, vou escrever R como sendo o módulo do vetor posição do ponto de observação, R', o módulo do vetor posição aqui dentro da faixa do potencial. E alfa, o ângulo entre os dois vetores. Com isso, nós podemos calcular quem é essa distância. Essa distância é dada pelo módulo desse vetor, mais o módulo desse vetor, menos cosseno deste ângulo aqui, entre os dois. Muito bem. Então, desenvolvendo aqui, o módulo disso aqui é dado por essa raiz quadrada. Agora nós vamos considerar o R em evidência, colocar o R em evidência, fica escrito desta maneira, e vamos expandir até a primeira ordem em R. Então, quando nós expandimos essa raiz quadrada, considerando que o R' sobre R é um número muito pequeno, que veio dessa consideração aqui, né? R' sobre R é um número muito pequeno, então essa raiz quadrada nós podemos simplificar até a primeira ordem R' sobre R e escrever desta forma que está aqui, onde o R chapéu nada mais é do que o módulo do vetor x. Esse R chapéu é o módulo desse vetor x aqui. Então, com isso, nós simplificamos essa distância aqui, esse módulo dessa diferença desses dois vetores x e x' por esta função que está aqui, R menos esse produto escalar. Bom, por outro lado, essa exponencial que aparece aqui nessa equação, na faixa amarela, ela pode ser reescrita desta forma. Como o módulo de x menos x' é dado por isto que está aqui, é aproximadamente dado por essa expressão que está aqui, vamos substituir essa expressão aqui na exponencial, fica dessa forma. Vou tirar o R de dentro desse parênteses, fica escrito assim. Muito bem. E agora, nós temos que isso aqui vai ser K', esse R, K vezes R, voltando à definição anterior. K vezes R eu vou chamar de K', K vezes R, R é um vetor unitário na direção x. Então eu vou chamar K vezes R, como é um vetor unitário de direção x, e o K tem essa direção aqui também, então eu vou escrever que o K' é K vezes R e colocar aqui. Então nós temos essa expressão para a exponencial lá de cima, onde nós introduzimos esse K', que é igual a K vezes o vetor unitário R. Bom, e fazendo agora o R muito grande, essa expressão passa a ser escrita desta forma que está aqui. Desta forma que está aqui. Né? E eu vou agora considerar que essa onda plana, esse estado I dessa onda plana, né, seja o estado do momento. Esse I seja representado pelo momento da partícula. Né? Então aqui a função de onda desse estado I eu vou chamar de função de onda do estado do momento, K. Então nós vamos utilizar essa definição nesta equação preta à direita. Né? E vou considerar que o K é normalizado desta forma aqui. Vamos utilizar agora a normalização de Dirac. Quando nós utilizamos a normalização de Dirac, é a mesma coisa que substituir o L lá na normalização da caixa cúbica por 2π. É a mesma coisa que substituir o L por 2π. Então, na prática é isso. Então, substituindo o L por 2π, nós escrevemos desta forma. A função de onda passa a ser escrito E elevado a IKx dividido por 2π a 3,5, usando a normalização de Dirac. Bem, fazendo isso, nós passamos a ter esta expressão aqui, com esta integral. Com essa integral que está aqui, onde nós substituímos isso esse xi por xk, que por sua vez é isto que está aqui. Essa função de onda que colocamos aqui. É IKx. E a mesma coisa fizemos aqui dentro, do integrando. Então, de maneira que
a função de onda passa a ser escrita desta forma que está nessa faixa amarela. Agora, em termos dessas ondas planas, né? Então, o que nós temos aqui? Esse primeiro termo aqui representa a onda plana incidente. O segundo termo, que está aqui, representa a onda esférica emergente. Isso aqui é uma onda esférica emergente, né? E o que essa onda esférica, ela está multiplicada por esses parênteses. Esse parênteses é a amplitude dessa onda esférica que está emergindo. Isso aqui vai dar um resultado que é a amplitude desta onda esférica que está emergindo depois do choque elástico. Então vamos representar isso aqui pela letra F. E essa letra F, portanto, nos representa a amplitude de espalhamento dessa onda esférica que está aqui. O que está escrito aqui nada mais é do que uma onda plana incidente. Uma onda plana incidente é espalhada pelo centro espalhador e daqui vai emergir uma onda plana mais uma onda esférica, né, multiplicada por este fator aqui que nós chamamos de amplitude de espalhamento. Bem, continuando, vamos trazer para cá, né? Então, a nossa função, nós temos essa onda plana mais esta onda esférica multiplicado por este F, que é a amplitude de espalhamento. Bem, este F é dado por essa expressão que está aqui, que veio da equação do slide anterior. Essa onda plana, escrita aqui, ela veio disso aqui, desse produto escalar. Que pode ser escrito assim, isso aqui pode ser escrito assim, desta maneira, e esse esse elemento de matriz, BRA(x), operador V e ket(φ), é escrito desta forma aqui que nós obtivemos também anteriormente. Muito bem. Então, em lugar de usar isso que está aqui, nós podemos também utilizar isso que está aqui. Então, vamos escrever desta maneira. Então, esse fator aqui, que é a amplitude de espalhamento, pode ser escrito desta forma, onde substituímos esta onda plana por isto aqui, né? E este azul por isto que está aqui. Quando nós substituímos essa onda em vermelho por essa expressão, esse produto escalar, BRA, K', ket, x', e o que está em azul, por este elemento aqui, do operador, de elemento de matriz do operador V, com Pc mais e o x', nós obtemos esse resultado que está nessa última linha, mas aqui nós identificamos, aqui no meio, nós identificamos que nós temos uma integral em x' desse ket com esse BRA. Essa integral em x' desse ket com esse BRA, né, nos dá aquela relação de completeza, uma vez que a coordenada x só aparece aqui. Só está aparecendo aqui. Então, utilizando a relação de completeza, essa integral vale 1, e a amplitude de espalhamento passa a ser escrito desta forma que está aqui, em termos desse ket Pc mais e do BRA, K'. Bom, agora nós podemos substituir aquela seção de choque diferencial que obtivemos anteriormente, onde 2π era L ao cubo. Agora nós substituímos o L por 2π, porque naquele momento em que utilizamos o L, nós estamos fazendo a normalização da partícula dentro de uma caixa cúbica de comprimento L. Agora nós estamos utilizando a normalização, né, de Dirac. Então nós substituímos L por 2π, e esse resultado aqui da seção de choque diferencial, né, nós vamos utilizar nessa expressão aqui da amplitude de espalhamento. Com isso, nós chegamos à conclusão que a seção de choque diferencial é nada mais do que
o quadrado do módulo da amplitude de espalhamento. Então, com esse resultado, que a seção de choque diferencial é dada pelo quadrado do módulo da amplitude, nós encerramos essa primeira parte da teoria do espalhamento.